Diniz é o técnico que melhor representa o futebol brasileiro na atualidade. Ele coloca isso no discurso, ele coloca isso dentro de campo e ele não abre mão de jogar com essa convicção. Vocês acham que é verdade ou mentira que o Diniz hoje é o técnico que melhor representa essa brasilidade? Começo com você, Formiga. Eu acho que é um dos grandes verdadeiros recentemente, assim, para mim é muito verdadeiro. O Diniz, ele fala sobre coragem, sobre liberdade, sobre improviso, sobre caos, sobre sentimento, sobre meio de divertir as pessoas, de emocionar as pessoas. Eu acho que nada mais que isso representa o que é o futebol brasileiro, que você pode ter improviso, você pode ter o caos, mas você precisa ter organização e conceito, que é o que o Diniz defende desde sempre, né? Treino é repetição, é respeito ao jogo, mas é respeito a uma própria essência, que não é uma essência irresponsável. O futebol brasileiro que ganhou lá atrás era um futebol altamente genial, porém muito organizado. O Brasil de 58 e 62, quando ele vai num 4-2-4 inspirado muito em técnicos húngaros, né? Ele tem uma revolução tática ali. Quando o Nilton Santos passa a fazer ultrapassagem e chegar ao ataque, aquilo é genial. E o Zagallo nessa troca, aquilo é genial, é usando o que nós temos de melhor, mas é altamente tático. O Brasil de 70, que para mim é a maior seleção da história, o Jairzinho sai da ponta para dentro, para o Carlos Alberto ocupar o lado, o Pelé tá várias vezes atrás da linha da bola, o Rivelino sai do meio para ser ponta esquerda, o Tostão falso 9. Então, cara, você ser organizado ou ter soluções táticas, porque é um jogo, e nunca vai deixar de ser, é um jogo, e um jogo tem que ter estratégia. Mas as estratégias que exploram o que a gente tem de melhor. E eu acho que o Diniz faz isso, então para mim isso aí é muito, mas muito verdadeiro. Ele fala, hoje, Mauro Betti, muito em confiança, muito em esperança. Eu acho que isso casa muito também com o futebol brasileiro, de tipo, às vezes o Brasil tá em cais lacrado, tá numa situação ruim, e aí falando em termos de seleção, pelo menos isso me remete a ver a seleção nos meus tempos de infância, por exemplo, já sendo saudosista aqui, e saber que o Brasil uma hora ia ganhar o jogo de qualquer maneira. Sabe? E o Diniz fala isso e o Fluminense passou por isso. Quando é que tu tinha Pega essa o jogo certeza, contra o Inter. Não sei, cara. É uma esperança, é uma confiança que acaba transmitindo o time pra você. E de qualquer maneira... Tu não teve essa certeza, não. Tu já tinha essa certeza. Não, mas de qualquer maneira, às vezes de qualquer maneira. Eu não sei como a gente vai lá e ganha. Mas você já não sentiu esperança e confiança em outros times do Brasil? Isso tem a ver com o Mas eu senti na seleção de 2018 e 2022, eu tinha certeza que o time era... E assim, não só a gente, então, as casas de aposta no mundo inteiro olhavam pro Brasil. Pô. Isso não deixa de ser um jeito brasileiro de jogar. Mas você vê como é interessante. Em 74 a gente não tinha muita esperança. Até pela qualidade dos rivais, porque era um time irritante. Como foi de 78... E irritado, né? Porque sai na porrada com a Holanda. Sai na porradaria total. E 78 a Batalha de Rosário é menos batalha do que foi vendido, do que foi sentida, mas enfim. E em 78 a gente é terceiro colocado e invicto. Em 74 a gente é quarto colocado. E a gente deplorava aquelas duas seleções. A que a gente mais gostou, você vê como é regulamento e os seus resultados, foi a quinta colocada de 82, a quinta colocada de 86, que também sai invicta. A do 7-1 que chegou na semifinal. O 7-1 que foi meio chegando e tal, e ainda é quarta colocada. Ela é pior do que as seleções que caíram nas quartas. Exato. E ela consegue um desempenho melhor, vai mais longe. Né? Então você vê, do que as de 18 e 22, e 2010 também. Pô, foi um segundo tempo ruim contra a Holanda, de um cara que era o melhor goleiro do mundo que não foi bem, o Felipe Melo também não foi bem, o Dunga acabou não sendo feliz, não tinha banco que ele poderia ter levado o Neymar, até um Ganso, mas enfim. Então assim, mas eu diria até além do futebol brasileiro de ousadia e esperança, aquela coisa aí não é absurdo e não é jogar pra galera mesmo. O brasileiro é meio ousado, o brasileiro é meio esperançoso, às vezes quando não tem motivo, então reflete bem. É um verdadeiro ou fácil, muito fácil mesmo. Ele é o melhor representante, o que melhor representa o futebol brasileiro, até nas coisas ruins, até uma certa desorganização defensiva, às vezes alguma coisa que mais vende pra galera do que se vê, mas enfim, é de fato o melhor representante desse futebol brasileiro, eu acho o Luxemburgo, porque hoje a gente vive uma crise de identidade tão grande do futebol brasileiro que é difícil a gente falar isso, né? Mas a esperança que o Fluminense teve, por exemplo, contra o Internacional, isso me remete muito ao em 5 minutos, né? Que é o futebol brasileiro de não desistir e também. Tal. Sou brasileiro, não desisto nunca. No brasileiro, aquela bobeira, sim. Né? Mas enfim, faz parte. Acho que faz parte. O Tele, para mim, é o maior treinador brasileiro. Porque ele conseguiu ser ótimo em clube e ótimo em seleção. O Zagallo nunca foi ótimo em clube, foi ótimo, maravilhoso em seleção. Mas o Vanderlei, para mim, jogou o futebol mais brasileiro no auge do Vanderlei Luxemburgo entre todos, até mais do que o Tele. O
O Vanderlei Luxemburgo fez times mais espetaculares do que o Tele, por isso que eu acho que ele é o treinador mais brasileiro. Para mim, mais completo é o Tele Santana, que sabia jogar como regulamento ou aprendeu no final da brilhante carreira do Tele. E o Diniz tem as coisas boas e ruins do treinador brasileiro, que o melhor representa. Esse é um verdadeiro facílimo de falar. Ricardinho Martins, verdadeiro ou falso, na sua opinião? Você teve tempo bastante para pensar aí, ô Ricardinho. É falso. É falso? Bem Eu sabia. Falso, bem falso. O melhor, eu sabia. Quem representa o melhor futebol brasileiro chama-se Abel Ferreira. Para mim é o melhor treinador que a gente tem. Representa o futebol brasileiro. Pena que não é brasileiro. Mesmo né? não sendo brasileiro, Ricardinho? E pena que a CBF não quis fazer a aposta certa, né? Que a aposta certa era ter levado o Abel Ferreira. Então o Abel Ferreira me representa como treinador do futebol brasileiro. E a galera, por exemplo, aqui no chat, pode dar a sua opinião também, pode mandar um superchat pra gente aí. Verdadeiro ou falso, nessa na sua opinião? Só pegando... Diniz é o melhor técnico que representa o futebol brasileiro? Só pegando... Eu não galera consigo às vezes faz uma alusão com a seleção também, Eu não consigo desassociar o trabalho dele com a seleção. Vocês podem desassociar. Eu não consigo. O Diniz na seleção brasileira é um fiasco. É um fracasso. Fracasso. Ele já entrou pra história, 4 jogos seguidos sem vencer. Vai pra 6. Sem vencer. Vai pra 6. Não deveria estar lá. Pode ser campeão do mundo, Fluminense joga futebol legal, mas na seleção brasileira o Diniz é um fracasso até agora. Essa história de representar identidade versus resultado, eu lembro muito da seleção da Holanda de 2010. Chegou na final da Copa, né? Lembremos, ficou a um Robben ou a um pé do Cacilha de ser campeão do mundo. E eu lembro que na Holanda, e principalmente o Cruyff ainda era vivo, esculhambava a seleção da Holanda. Porque, e aí eu não estou dizendo se ele está certo ou errado, tá? Ele falava que não tinha nada a ver com o que era a essência do futebol holandês, que assim, essa essência também nasce nos anos 70, né? Com ele e aquela galera, porque antes não tinha identidade nenhuma. Tem o que hoje? Seleção brasileira tem o que hoje? A seleção brasileira? Eu não estou... Mas eu acho que não é esse o ponto. Não, mas eu quero saber o que é a seleção. Esse não é a questão ali. A seleção hoje é uma seleção que está em busca de alguma coisa. Ela não encontrou. Ela não encontrou. O Fluminense já encontrou. O Fluminense já encontrou. A seleção está em busca. E mas quem é o técnico da seleção? É onde eu vou chegar. Eu acho que é mais fácil a gente chegar no que nos representa com ele do que com o outro. Eu também acho que lá atrás, se fosse para ganhar, o técnico deveria ser o Abel. Mas não é essa a questão de representação. Não é essa a pergunta. Se você pudesse escolher um treinador para a sua seleção hoje, agora eu vou te fazer a pergunta. Seleção brasileira. Mas a seleção do Formiga, não só vou te dar 2 nomes. Klopp. Seleção do Formiga, você leva Fernando Diniz ou Abel Ferreira? Leva o Abel. Mas não é essa a pergunta. Não, mas eu só queria saber. A gente, nesse momento, para as pessoas, e eu entendo que você tem que reconhecer a derrota. Sim. Você tem que botar a viola no saco e falar, cara, agora eu preciso dar uma resposta para as pessoas. A galera quer resultado. Ninguém quer processo agora. O Fluminense já tem o seu resultado. Não, mas questão de bola. Você prefere ver... Eu prefiro ver o Fluminense jogar. Isso aí é sem dúvida. Se eu pudesse escolher como a minha seleção jogaria, não, mas aí a seleção brasileira ela não deveria ter a brasilidade ali? O técnico que melhor representa o futebol brasileiro deveria ser o técnico da seleção. Mas eu acho que hoje só que é um puxadinho. Eu não sei o quanto ele pode se dedicar, tá tudo errado. Ele não sabe o quanto tempo ele vai ficar, você não sabe o quanto isso impacta nas chamadas, você não sabe se ele ficasse lá 3 anos... O treinador de seleção é uma coisa, de clube é outra. É outra coisa, velho. Assim, é outra coisa. Enquanto ele tá numa data FIFA... Ele está preocupado e recebendo chamada e no grupo do WhatsApp do Fluminense para saber o que está rolando para a rodada seguinte. Aí, enquanto ele está com o Fluminense, ele teoricamente precisaria estar vendo o jogo da Premier League para saber como é que os jogadores estão. É uma zona. E mesmo... o Diniz, foi colocado nesse liquidificador aí. E ele aceitou. Ele aceitou, mas eu não consigo fazer a análise, e eu acho que não era essa a questão, da seleção brasileira nesse período, e ainda mais num pós-crise que era a perda da Copa no ano passado. Eu achei que você ia falar que o treinador que melhor representa a brasilidade do nosso futebol é o Vitor Pereira, pô. Esse aí foi bem. Esse foi bem. Passar ele, Gesualdo Ferreira, tem mais alguns aí.